Olá, gente linda! Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando do próximo. E conforme prometido, hoje vou falar um pouquinho sobre os testes PCR. Então, gente, em primeiro lugar, se alguém perdeu as medidas de enfrentamento da pandemia ou ainda quiser ver sobre os testes sorológicos, clica lá no link da minha bio, ou então no meu IGTV, ou então clica aqui, ó, mulheresnafisicaunb.com. Então vamos lá, gente, como é que funciona então o teste PCR? Em primeiro lugar, o que é esse teste? Né? E hoje a gente vai ver como que ele funciona e por que ele é um padrão ouro no diagnóstico da Covid-19. Então vamos lá, em primeiro lugar, né, o RT-PCR significa, né, no inglês, né, Real Time Transcriptase Polymerase Chain Reaction. Ou seja, basicamente você fala, que isso, Adriana? Basicamente o que a gente vai fazer é acompanhar uma reação química em tempo real, em que a gente vai fazer uma amplificação do material genético que tem na amostra que a gente quer analisar. E aí você fala, mas o que é material genético? Bom, né, as nossas células, né, nós, os seres humanos, todas as nossas células têm um núcleo, né? E nesse núcleo a gente tem o nosso material genético, que é o nosso DNA. O DNA, gente, são duas fitas de moléculas, então vou pegar duas fitas aqui para vocês, tá? E aí o que acontece? Essas fitas, por conta do que elas têm nas laterais aqui, nas extremidades, elas se ligam quimicamente, elas interagem quimicamente e formam uma estrutura em hélice, né, basicamente. Então, ou seja, né, a gente tem uma estrutura de dupla hélice do DNA. E esse material genético, ou seja, esse DNA, é que vai dizer como é que a gente é, ou seja, como são as nossas células, como o nosso corpo funciona, quais as doenças que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Então, ou seja, o nosso código genético é a nossa receitinha básica para que a gente seja feito. E ela é única para cada indivíduo, exceto os gêmeos idênticos, tá, gente? Bom, o que acontece? Esse DNA, né, a gente consegue analisá-lo por meio de uma série de reações químicas com essas moléculas. Por isso que o PCR é dito um teste molecular, ou seja, ele vai na molécula de DNA. E aí o que acontece? Esse teste é similar ao que tem nos testes de paternidade, o que tem na identificação de DNA, por exemplo, de suspeitos em amostras coletadas na perícia, né, na identificação de DNA de espécies fósseis, etc. Então, o que acontece? O PCR, ele detecta DNA. Só que aí, qual que é o porém? O novo coronavírus, ele tem RNA, ou seja, ele tem uma única fita, né? Ou seja, é o material genético do vírus, mas ele tem uma única fita ao invés de duas, como o DNA. E aí você fala, ué, mas se a técnica analisa DNA, como é que vai ser para analisar RNA? Simples. A técnica PCR ela é tão elegante que o que a gente faz no laboratório? Você pega uma fita dessa, faz uma série de reações químicas para no final obter um DNA correspondente, que a gente chama de DNA complementar, que a gente consegue analisar e dizer se o RNA está presente, tá, gente? Então, basicamente, o que acontece? Isso tudo aí você fala, mas como é que não vai confundir, por exemplo, com o DNA da nossa célula? É que cada DNA, por exemplo, o DNA do ser humano e o DNA do novo e o RNA, desculpa, do novo coronavírus, eles são diferentes. Mesmo quando eu obtenho o DNA complementar ao RNA do vírus, a sequência de moléculas e de átomos que estão ali das bases nitrogenadas, né, que a gente fala, né, no jargão específico da área, são diferentes para os dois. Então, por isso que não tem confusão. Bom, e como que funciona o teste PCR? Esse é o teste do swab, ou do cotonete. Então aqui tem um desenho belíssimo em homenagem a vocês, porque vocês são lindos, maravilhosos. E aí o que a gente tem? Basicamente a gente tem a faringe aqui, né? E aí você tem a parte da nasofaringe, onde eu tenho a comunicação, né? Daqui da onde o ar entra pelo nariz com a faringe que está aqui atrás, né? E a orofaringe que corresponde à parte de trás aqui pela entrada da boca. Né? Então aqui essa parte em branquinho corresponde os dentes e a língua, então eu tenho aqui as fossas nasais, a entrada da boca e aqui eu tenho a faringe. Então o que vai acontecer? Se a pessoa está com a suspeita, né, da infecção pelo novo coronavírus, o que vai acontecer? Ela muito provavelmente está produzindo muco, e o muco e a saliva contém partículas virais, ou seja, contém material genético do novo coronavírus. Então o que a gente vai fazer? Basicamente, o que a gente vai pegar é amostras, né, dessas secreções aqui, tanto na nasofaringe quanto na orofaringe, e esse cotonetezinho, ele vai ser levado pro laboratório.
Então, quem for fazer esse exame, ou quem já fez, basicamente você pega esse cotonete, eles vão colocar, né, num porta-amostra, vão colocar numa geladeira e depois você vai para o laboratório. No laboratório, o que, que vai acontecer, né? Essas secreções que estão aqui no cotonete, elas vão ser extraídas, porque o que a gente está interessado é no RNA do vírus que está lá, se ele tiver, né? Então, vamos supor que tenha vírus, tem RNA. Esse RNA, então, a gente vai reagir e vai transformar ele num DNA complementar. Como que a gente faz isso? Então, eu coloco uma série de reagentes para fazer o nosso template de DNA. Então, tem em amarelo a fita de RNA, né? Depois, em vermelho, eu coloco a fita complementar, ou seja, eu tinha o RNA, eu vou reagir ele, vou fazer um molde desse DNA complementar baseado na sequência de bases que eu tinha no RNA. Depois disso, o que a gente faz? A gente tira essa cadeia de RNA e eu vou ficar com essa fitinha aqui, que vai ser meu molde, meu template correspondente ao DNA. A gente faz uma reação mais uma vez, que é o que a gente chama, né, de parear, e depois polimeriza, ou seja, faz muitos DNAs complementares, e a partir disso, desse monte de DNA que a gente conseguiu obter, se no aparelho houver fluorescência, ou seja, se a gente tiver luz associada, o que é que vai acontecer? A sua amostra é positiva para a presença do RNA do novo coronavírus, vulgo, sim, você está com coronavírus, tá? Então, o que acontece? Basicamente, depois, gente, eu coloco em mais detalhe as bases nitrogenadas e tudo, mas basicamente é isso. O que a gente faz é, na técnica de PCR, como é um teste molecular em que a gente está trabalhando com as moléculas do RNA do vírus, converte ele em DNA, multiplica essa quantidade e analisa, a gente consegue detectar. Se tiver RNA viral, vai dar positivo esse teste. E por isso que ele é usado como padrão ouro, né? Qual que é o problema com o teste sorológico? Como eu já tinha dito no vídeo anterior, o problema do teste sorológico é que ele só detecta a presença de anticorpos e não de material genético viral. Então a gente não tem como saber, só tem como saber se você desenvolveu anticorpos ou não. Então vai depender do dia que você foi infectado e também se você produziu anticorpos, porque nem todos os doentes estão produzindo anticorpos. Às vezes o sistema imunológico pode ser que ele seja suficiente para enfrentar uma infecção pelo vírus. Então, por conta disso, gente, o PCR é um teste que é utilizado como padrão ouro para fazer esse diagnóstico. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Quem tiver dúvidas, comentários, é só colocar aqui embaixo que eu respondo. E em breve eu venho com mais um vídeo relacionado à pandemia. Beijo grande, se cuidem!